Boa noite a todos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja convosco. Amém. É tão profundo, tão imenso, que cobre-nos, abraça-nos. Só Ele pode verdadeiramente trazer paz, trazer esperança aos nossos corações. E é sobre isso, igreja, que eu quero falar nessa noite. Eu quero falar sobre esperança. Eu quero trazer à nossa memória, através do Espírito Santo de Deus, aquilo que nos traz esperança. E eu quero que você traga à sua memória nesta noite, que a nossa esperança verdadeiramente é conforme foi cantado aqui nesta noite. Nada nos separará do amor do Senhor. O Senhor Jesus, Ele é a nossa esperança. Porque nós estamos vivendo momentos muito difíceis. Nós estamos vivendo momentos angustiantes. Mas não é só agora. Nós fazemos menção ao momento que nós estamos, porque é nesse momento que nós estamos inseridos, né? No contexto em que nós estamos. Mas a desesperança, a dor, o sofrimento, a preocupação, a perseguição, a preocupação, ela sempre existiu. E nesse momento tem pessoas que estão passando por grandes dificuldades. Nós estamos vivendo em um contexto de pandemia, mas nós não podemos esquecer que existem pessoas que estão nesse momento passando por outras tribulações. Tem pessoas que estão enfrentando em suas famílias adversidades com a doença. Tem pessoas que estão passando adversidades com o filho, com o esposo. Tem pessoas que estão com seus entes queridos hospitalizados, seja em função do Covid-19 ou de uma outra enfermidade. Mas a verdade é que a nossa esperança é Cristo Jesus. E o Evangelho vai além quando ele diz que se a nossa esperança limita-se a Cristo somente nesta vida, nós somos os mais infelizes dos homens. Nós somos as mais infelizes pessoas, porque a nossa esperança em Cristo, ela não está limitada aqui nem ali. Ela é aqui e é ali, ela é hoje, ela é amanhã e ela será eternamente. Porque a nossa esperança em Cristo, ela não pode ser limitada no dia de hoje, ou no dia de ontem, ou no dia de amanhã. Porque quem pode menos pode mais, e quem pode mais pode menos. Assim é o nosso Senhor Jesus. Se Ele nos garante esperança para a eternidade, Ele também nos garante esperança para o dia de hoje. Ele também é a nossa esperança para o momento oportuno. Ele também é a nossa esperança para a situação, para a adversidade que está sendo enfrentada, que está sendo vivida no momento do hoje, do agora. E a nossa esperança é Cristo. Traga a sua memória nesta noite, independente do que você estiver passando, porque o sofrimento que você está passando, a preocupação, a dor, ela não pode ser comparada ao que o Senhor está preparando para você. E é isso que nós vamos, nesse momento, meditar na palavra do Senhor. Confira comigo, na segunda carta aos Coríntios, segundo aos Coríntios, capítulo 4, onde diz assim. Vamos ler o versículo 8 e 9. Segundo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 8 e 9. Depois nós vamos ler o versículo 16, 17 e 18. Versículo 8 diz assim: em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. O versículo 16 diz: por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação.
não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Vamos orar só mais uma vez. Vamos orar mais uma vez, para que o nosso Senhor Jesus continue falando e ministrando ao nosso coração, para que o Espírito Santo de Deus nos dê entendimento e discernimento dessa palavra, para que o Espírito Santo quebrante o nosso espírito, quebrante o nosso coração, para que o Espírito Santo renove a nossa mente, conforme o poder da palavra que aqui nos é revelada. Amém? Senhor nosso Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, neste momento, ó Deus, nós queremos trazer a nossa memória, através do Teu Espírito Santo, aquilo que nos dá esperança. Nós queremos, ó Deus, nos lembrar-nos nessa noite que o Senhor é verdadeiramente a nossa esperança. E neste momento, ó Deus, de meditação, de exposição da Tua palavra, eu quero te pedir ao Teu Espírito Santo, que o Senhor nos dê clareza de entendimento, que o Senhor nos dê discernimento, para que nós venhamos a entender e a compreender tudo aquilo que foi ministrado nesta noite. E que o Senhor coloque a Tua esperança em nosso coração, porque em tudo, ó Deus, nós podemos até ser perseguidos, nós podemos até estar preocupados, nós podemos até estar atribulados, mas nunca desamparados e nunca desanimados, porque a nossa esperança vive, a nossa esperança está viva e nós cremos na nossa esperança, não somente hoje, mas para todo sempre. Amém. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Porque, meus irmãos, como homens e mulheres naturais que nós somos, nós ainda não estamos no céu, nós estamos nos preparando para irmos para lá. A nossa caminhada é certa, a nossa visão é para lá, é para a eternidade. Mas enquanto aqui nós estivermos, os problemas vão existir, as tribulações vão existir, as preocupações vão existir. Eu tenho as minhas e acredito que quem está nos ouvindo também tem as suas. E cada um sabe das dores que está sofrendo, das dores que está passando, das preocupações que está vivendo. Mas a palavra ela nos garante que mesmo que nós estejamos atribulados, mas nunca angustiados. Nós podemos até ficar perplexos diante da situação, nós podemos até ficar admirados, como é que nós estamos passando por isso, como é que nós estamos suportando, mas nós não ficamos desanimados. Porque apesar de ficarmos admirados, perplexos diante da situação, mas nós sabemos que a nossa esperança vive, e é por isso que nós não desanimamos. Perseguidos, mas não desamparados. O fato de crer não nos exime e não nos tira das dificuldades, porque as dificuldades fazem parte deste mundo. Mas o Evangelho está dizendo, eu sei que em algum momento você vai passar por dificuldades, eu sei que em algum momento você pode até estar atribulado, tem algum momento que você vai se sentir perseguido, tem algum momento que você vai até se sentir angustiado, perplexo, mas você não pode ficar desanimado, você não pode perder suas forças, porque você não está desamparado, você não está destruído. Porque tem gente que está andando assim, tem gente que está andando como se não tivesse mais forças, como se estivesse destruído, como se não conseguisse mais caminhar. Mas deixa eu lhe dizer que nesta noite o Senhor te convida e Ele nos faz um convite muito importante. E Ele diz assim, vem até mim, você que está angustiado, você que está sofrendo, você que está com dores, você que não sabe como resolver a situação, venha até mim e troque o teu fardo pelo meu, porque o teu é pesado, mas o meu é leve. E o Senhor nos convida a fazer essa troca nesta noite, porque nós não estamos desamparados, nós não estamos destruídos. Muitas vezes quando as lutas vêm, elas nos trazem a aparência de destruição. Parece que ela vem para nos destruir, para esgotar as nossas forças.
Mas o Senhor é a nossa esperança, e aquele que está em Cristo Jesus tem a sua fé e a sua força renovada. E eu quero te dizer nesta noite, sinta-se renovado em Cristo, sinta-se renovado por Cristo, sinta-se renovado nele, por Ele, porque Ele ainda está no controle de todas as coisas. O apóstolo continua dizendo aqui, no versículo 16, por isso não desanimamos. Ele está dando a resposta. Esses são os motivos pelos quais não desanimamos. Nós não desanimamos nunca. Por mais que a situação esteja difícil, por mais que aparentemente tudo esteja fora do controle, nós não desanimamos. E ele continua, ele diz, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, mesmo que o homem exterior aparentemente esteja destruído, mesmo que o homem exterior aparentemente esteja abatido, mesmo que o homem exterior tenha a aparência de derrotado, de cansado, de frustrado, mas é simplesmente a aparência, porque ele diz, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Quando a gente pensa que estamos fracos, aí é que estamos fortes, porque a palavra do Senhor nos garante que é na nossa fraqueza que o poder dele se aperfeiçoa e que nós vivemos aquilo que nós não pensamos. Tenha suas forças renovadas nesta noite, tenha sua fé aumentada nesta noite. Que o Senhor te renove, que o Senhor te fortaleça, que você traga à sua memória de uma vez por todas aquilo que te dá esperança, e que a tua esperança não está limitada ao que você está vivendo, que a tua esperança não está limitada àquilo que você está vendo, que a tua esperança não está limitada ao que você está presenciando ou ao que você está pensando, que a tua esperança não está limitada ao dia de hoje, mas que a tua esperança está em Cristo, e que a tua esperança não morre, porque a tua esperança está viva e vive para todo sempre. E ele continua. Por que nós não desanimamos? Por que nós não ficamos desanimados? Porque o nosso homem interior se renova todos os dias. Porque ele tinha uma certeza. Porque a nossa leve e momentânea. Leve por quê? Mas irmão, o que eu estou passando não é nada leve. O que eu estou passando tem um peso que você nem imagina. Mas a palavra também nos garante que o Senhor não nos prova além das nossas forças. O Senhor nunca vai lhe provar além daquilo que você suporta. O Senhor nunca vai permitir que você leve consigo algo que você não suporta carregar. E ele diz, porque a nossa leve e momentânea é passageira, tudo passa. Apesar da aparência de eterno, porque quando nós estamos vivendo em um momento de dificuldade, a aparência é que ele nunca vai passar, é que nunca vai terminar, parece que nós caímos e não vamos nos levantar nunca mais. Mas o apóstolo Paulo, ele está dizendo, a leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima da comparação. O que o Senhor tem preparado é acima, é além daquilo que nós estamos vivendo no dia de hoje. O que Ele tem preparado para a gente é acima daquilo que nós estamos vivendo. E Ele continua, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Porque as que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Ele estava dizendo o seguinte: eu não desanimo nunca. Eu posso estar passando a situação que for, mesmo que a minha aparência seja de derrotado, seja de cansado, seja de abatido, mesmo que esse homem exterior tenha essa aparência, porque a dor traz essa aparência, mas ele estava dizendo, o homem interior, ele se renova todos os dias, e ele se renova todos os dias, porque o peso da tribulação, ele produz lá na frente, a esperança me traz um peso de glória eterna, que vai além da compreensão, porque eu estou olhando para aquilo que é eterno.
Eu não estou olhando para aquilo que é terreno. Eu não estou olhando para aquilo que é passageiro. Eu não estou olhando simplesmente para a dificuldade. Eu não estou olhando para aquilo que me dizem. Eu não estou olhando para aquilo que me falaram, para aquilo que me contaram, para aquilo que me disseram. Eu não estou simplesmente dando ouvidos ao que foi dito por outra pessoa, mas eu estou olhando para o que é eterno. O meu olhar está fixo naquele que é eterno. Eu estou olhando não para a tribulação passageira, mas eu estou olhando para aquele que me garantiu uma vida eterna. E essa é a nossa esperança. A nossa esperança não está limitada a este tempo presente. A nossa esperança não está limitada ao que nós estamos vivendo agora, mas a nossa esperança está em Cristo Jesus para todo sempre. Vejam comigo, você está aqui em Coríntios, ande um pouquinho. Não, vamos lá em Romanos. Lá na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 8, diz assim, versículo 18, olha só a confirmação, a convicção, a certeza do que o apóstolo Paulo tinha. Porque para mim, tenho por certo, que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Porque para mim, tenho por certo, que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Ele diz o seguinte: eu tenho certeza. O que está no meu coração, o que está na minha mente, o que está no meu entendimento, o que é certo para mim, não é o momento que eu estou vivendo. O que é certo para mim não são as dores, os sofrimentos que eu estou vivendo. O que eu tenho certo para mim não é o que eu estou presenciando. O que eu tenho certo para mim não é o que os olhos carnais estão enxergando. Mas o que eu estou tendo como certo para mim é que o sofrimento do tempo presente não pode ser revelado, não pode ser comparado à glória que há de ser revelada por nós. O que você está vivendo não é nada perto daquilo que o Senhor pode fazer na sua vida. O que eu estou vivendo não é nada perto daquilo que o Senhor pode fazer na minha vida. O que a igreja está vivendo não é nada perto daquilo do que o Senhor pode fazer na vida de cada um que nele espera. Tem essa mesma certeza? O apóstolo Paulo diz: porque para mim, tenho por certo. Essa é a certeza que o apóstolo Paulo tinha. Qual é a certeza que você tem? Você pode fazer essa afirmação no seu coração nesta noite? Você pode trazer à sua memória essa esperança? Você pode nessa noite dizer: porque para mim, eu tenho por certo que o sofrimento que eu estou passando neste dia, neste tempo presente, não pode ser comparado, não pode nem chegar perto da glória que vem a ser revelada por nós e em nós, em você. O que você está vivendo não é nada perto daquilo que o Senhor pode fazer. Traga isso à sua memória. Mas, irmão, o que eu tenho passado é tão difícil. O que eu tenho passado não é nada fácil. E eu volto a dizer, igreja, hoje nós estamos tratando desse assunto, porque são muitas as pessoas que estão andando desesperançosas. São muitos que estão andando por aí sem esperança. Os que estão andando por aí sem saber onde buscar a esperança. Tem muitos que acham que a vida limita-se ao que está vivendo no dia de hoje. Mas eu quero lhe dizer que o Senhor tem muito mais para você. O Senhor tem muito mais do que nesse tempo presente. O Senhor tem muito mais para fazer nas nossas vidas, além daquilo que nós já vivemos. O Senhor pode fazer infinitamente mais, e a nossa esperança está nele. Ande um pouquinho aí mesmo, na carta aos Romanos, no próprio capítulo 8, vejam comigo, o versículo 31. As provas e a certeza do amor de Deus. O apóstolo Paulo começa com uma indagação. Que diremos, pois, à vista destas coisas?
Nós continuamos já a leitura. Aí eu lhe pergunto, o que você vai dizer diante daquilo que você está vivendo? O que é que você vai dizer diante da situação que está sendo enfrentada? Qual é a resposta que você tem no coração para o que você tem vivido? Qual é a resposta que você tem no coração para o momento que você está enfrentando? Porque o apóstolo Paulo, ele tinha uma certeza. Ele estava dizendo o seguinte: que diremos, pois, à vista destas coisas? E ele responde a si mesmo: se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele estava dizendo, o que é que eu vou dizer diante da dor, diante da dificuldade, diante da tribulação, diante do sofrimento, diante dessa situação que parece não ter solução? O que é que eu vou falar diante de tudo isso? Ele estava dizendo, a minha resposta é, se Deus é comigo, quem será contra mim? Se Deus está na situação, quem que será contra ela? Se Deus está comigo, quem que será contra mim? Se Ele está conosco, quem será contra nós? Que nós tenhamos a mesma fé do apóstolo Paulo. E ele continua dizendo aqui o versículo 32, ele diz: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente Ele todas as coisas? Ele estava dizendo, o que é que nós vamos dizer diante da tribulação? O que é que nós vamos falar diante das circunstâncias? O que é que nós vamos falar diante da adversidade? E ele nos ensina a resposta: se Deus é por nós, quem será contra nós? E ele continua, e ele diz assim: se Deus, que nos amou tanto, entregou o seu único filho por cada um de nós, se Ele entregou o próprio filho, ora, Ele não nos dará as outras coisas? O que é maior? Aquilo que você está pedindo ou Cristo? O mais Ele já nos deu, o seu próprio filho, a presença do próprio filho. Ele já nos deu mais. Por que Ele não vai nos acrescentar as demais coisas? A vivência, a convivência com o Senhor Jesus Cristo também nos proporciona viver as benesses da sua companhia. Aquele que caminha com Cristo, aquele que anda com Cristo, aquele que tem intimidade com Cristo, aquele que levanta, que dorme, que descansa, aquele que vive com Cristo em todo momento da sua vida, ele tem o privilégio de gozar das benesses da presença de Cristo. E quando Cristo está presente na nossa vida, todas as outras coisas são acrescentadas. Ele diz, ora, se nos foi dado o mais, se nos foi dado o todo, se nos foi dado o mais importante, não seriam dadas coisas secundárias? Não seriam dadas outras coisas? Veja só o versículo 35. E eu me emocionei hoje à noite quando eu vi o Ministério Semear entoando o último louvor. Porque o último louvor dizia justamente isso. Quem nos separará do amor de Cristo? Ah, irmã, mas eu estou fraca. Porque o que eu estou vivendo é tão terrível. Eu não estou conseguindo orar, eu não estou conseguindo buscar. A esperança parece que foi embora. Eu não estou conseguindo mais ver que essa situação, ela tem solução, ou que toda essa circunstância, ela é passageira. Eu não estou conseguindo visualizar tudo isso. Mas o apóstolo Paulo estava dizendo, quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação? Ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem vai nos tirar da sua santa presença? Quem vai nos dizer que Ele não é conosco somente porque nós estamos passando por um momento de dificuldade? Como está escrito, por amor de Ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro, porque tem momentos que é assim que a gente se vê.
Tem momentos que a gente se enxerga como ovelhinhas que estão sendo levadas para o matadouro, porque parece que a situação não tem solução. E ele reconhece isso. O apóstolo Paulo estava dizendo: olha, é verdade que tem momentos que você vai se sentir assim, mas ele estava querendo trazer à nossa memória justamente que nem essa aparência, nem essa situação que aparentemente é determinante, mesmo que ela tenha a aparência de determinante, ela não é. Porque quem determina não é a circunstância, quem determina o final das coisas não é a aparência, quem determina o final das coisas não são as pessoas, mas quem determina é a presença de Jesus. Ela é quem faz toda a diferença na nossa vida. E o versículo 37 ele diz: em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem o porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Cristo, do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nada pode nos separar do seu amor. Nada pode nos tirar a esperança que Ele já nos colocou. Nada pode tirar do nosso coração, da nossa mente, da nossa vida, a esperança que Ele mesmo nos deu. Se vivemos, vivemos por Ele. Se morremos, também morremos para Ele. Porque a nossa esperança não limita-se ao dia de hoje. A nossa esperança é hoje, foi ontem e será eternamente. Viva com Cristo, caminhe com Cristo, ande com Cristo e goze das benesses da presença dEle na sua vida. Não pense que a leve e momentânea tribulação é ela quem vai determinar o final das coisas. Não pense que o momento de dor e sofrimento é determinante para o que você está vivendo, porque quem determina o final das coisas é Cristo, e Ele está no controle de tudo. Nada pode te separar do amor de Cristo, nada pode te tirar da presença de Cristo, que nada te tira a esperança que Cristo já te deu. Como o apóstolo Paulo diz: ora, se o Pai nos deu o próprio Filho, Ele não nos dará também as outras coisas? A sua vida está na dependência dEle, a minha vida está na dependência dEle. Creia. Não olhe para as circunstâncias, não olhe somente para a situação, não olhe para a tribulação, que os seus olhos não estejam naquilo que é passageiro, que os seus olhos não estejam naquilo que é visível, que os seus olhos não estejam naquilo que é limitado, mas que o seu olhar esteja voltado para aquilo que é eterno, para aquilo que não é temporal, mas para aquilo que é eterno, não para aquilo que é limitado ao dia de hoje, mas que os seus olhos estejam voltados para a eternidade. Sabendo que Ele é contigo, sabendo que Ele é conosco, sabendo que a nossa esperança nele é para todo sempre. Amém? Sinta-se renovado nesta noite, tenha suas forças renovadas por Ele, que a sua esperança seja renovada. Não pense que as coisas chegaram ao final. O Senhor tem muito ainda para fazer, e por fazer, Ele pode fazer infinitamente mais. Não olhe para as circunstâncias, olhe para Ele. Que o seu olhar esteja fixo na eternidade, em Cristo. Amém? Que o Senhor continue nos abençoando. Que o Senhor continue te fortalecendo. Que o Senhor continue fortalecendo a tua fé, aumentando a tua fé. Que você continue firme na presença dEle. Independente do que você estiver vivendo, permaneça firme com Ele, porque Ele é contigo. Que o Senhor te abençoe para todo sempre. Amém?